Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Thiago, sejam bem-vindos ao canal Top Tênis. Se você é um tenista iniciante ou uma pessoa que pretende começar a jogar tênis agora e você quer um atalho para o seu aprendizado, para você não cometer ali erros muito comuns que o jogador amador e o jogador iniciante comete, então esse vídeo hoje ele é para você, beleza? Então, se esse assunto te interessa, fica comigo até o final desse vídeo, que é sobre isso que nós vamos falar hoje. E por favor, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, pois dessa maneira você ajuda bastante, o nosso canal a continuar crescendo e também não perde nenhum conteúdo que eu coloco para vocês toda semana, beleza? Então, vamos lá, vamos começar. Hoje nós vamos falar dos 10 erros muito comuns que o tenista iniciante ele comete e como você deve fazer para superar esses erros, ou melhor que isso, não cometê-los. O primeiro erro muito comum de ser observado nos tenistas iniciantes, e esse erro ele também leva o tenista a cometer outros erros associados, está relacionado à empunhadura que o jogador utiliza para a realização desse fundamento de jogo. Então é muito comum de observar o jogador iniciante segurando a raquete de tênis numa empunhadura de forehand, onde as cordas da raquete ficam apontadas para baixo, e isso de certa maneira facilita o contato que esse jogador faz para o saque, porém isso limita muito o jogador a trabalhar ali com as outras variações de efeitos para esse fundamento. Então, se você não quer ficar preso a um saque chapado, e aí é muito comum de enxergar no segundo serviço os jogadores fazendo aquele saque bem fraquinho, só empurrando a bola, você precisa trabalhar desde o início com a empunhadura correta. E a empunhadura correta é a empunhadura continental, onde a gente apoia a base da nossa mão na segunda casinha do cabo da sua raquete de tênis. Então, segurando a raquete na empunhadura correta, quando o jogador ele se posiciona para sacar, nós vemos as cordas da raquete ligeiramente apontadas para o lado esquerdo, e os profissionais eles enfatizam até essa posição com o punho um pouquinho flexionado. Então a gente vê a raquete com as cordas para a esquerda e para cima. O que a gente não pode ver são essa posição aqui, com as cordas da raquete apontado para baixo, tá? Então essa é a primeira dica: corrija a sua empunhadura, consiga trabalhar com os tipos de efeito que a gente pode realizar durante os saques, que eu tenho certeza que você vai dar o start na modalidade com o seu pé direito. A segunda dica para corrigir o segundo erro muito comum do tenista iniciante também está relacionada ao saque, mas dessa vez nós vamos falar do toss, que é o lançamento que o jogador faz para rebater a bola, tá? Então, sem sombra de dúvidas, o toss ele é um bom alicerce para o serviço. Se você começar construindo o seu saque de maneira irregular, com um toss muito irregular, com certeza todo o decorrer do movimento ele também vai se tornar aí meio problemático, tá? Então o que eu recomendo que você treine e faça é um toss ou um lançamento de bola um pouco mais baixo do que o normal. A gente às vezes costuma ver os jogadores lançando essa bola a 4 metros de altura, mas o que você precisa entender nessa ideia é que um toss muito alto, primeiro, você acaba perdendo a precisão do seu lançamento. Jogando essa bola alto, é muito comum que essa bola escape da posição ideal para a sua direita, para frente, para trás. E o segundo é que você pega uma bola que vem descendo com um tanto de velocidade e fica mais difícil de você impactar a bola no ponto certo. Então, realize um toss um pouco mais baixo, Se você filmar o seu movimento e você cronometrar o tempo, que essa bola fica no ar, comparando ali com os jogadores profissionais que têm uma bela mecânica e que eu recomendo que você copie deles, essa bola deveria ficar no ar algo em torno de 0.6 a 0.9, tá? Então, filme o seu movimento, abaixe um pouquinho, o seu lançamento aí, o seu toss, que eu tenho certeza que você vai ter uma tarefa muito mais fácil com esse fundamento de jogo. Um terceiro erro muito comum de enxergar ali nos tenistas amadores e nos tenistas iniciantes diz respeito à posição de expectativa do jogador. A posição de expectativa deveria ser uma posição onde você está apto, em uma maneira ali mais rápida, mais responsiva a todas as bolas que vêm do seu adversário.
E o que você não pode fazer é ficar, né, com a raquete para baixo e a sua mão não dominante fora da raquete, né? Essa é uma postura ali muito comum, né, de enxergarmos em vários jogadores ali do clube, né, jogadores que são amadores e estão começando a jogar. Você toma muito tempo, né, com bolas rápidas a se colocar em posição para depois disso poder responder a bola que está sendo rebatida contra você. Então, né, não falhe, é uma coisa muito simples, mas que vai te ajudar muito a tomar ali, né, decisões e ajustes mais rápidos para você não errar bolas de bobeira, tá? Então fique sempre com a sua mão dominante no final do cabo da raquete e preferencialmente com a empunhadura que você utiliza para rebater o seu forehand, ou seja, o seu golpe dominante. E a sua mão não dominante, deixe sempre ela, né, no coração da raquete, essa parte central aqui da raquete de tênis, e fique, né, com ela na frente do seu corpo, com as pernas ligeiramente abertas e o joelho aí semi-flexionados, tá? Essa é a postura que vai te dar mais agilidade para se deslocar e responder aos estímulos criados pelo seu adversário. A quarta dica que eu separei para você, né, a eliminar os erros, né, mais comuns do tenista iniciante, diz respeito a um elemento básico do jogo, que eu sempre, né, comparo esse elemento, né, quando falamos de uma construção, como sendo a massa que, né, conecta ali os tijolos de uma casa. E qual que é esse elemento, né? É o split step. Para você que nunca ouviu falar, né, o que é o split step ele é um saltito que te traz aquela posição de expectativa que falamos na dica anterior. E tá, por que esse movimento ele é de extrema importância? O motivo, né, que você deveria fazer sempre o split step é porque ele vai conectar, né, uma batida sua com o seu reposicionamento e aí o seu início, né, de movimentação para a próxima bola. Então, né, considere que no tênis você nunca, né, a maioria das vezes, você não fica rebatendo bolas parados aqui no centro da quadra. Você se desloca, né, para um lado para rebater e depois você precisa, né, voltar ao centro da quadra, porque você não sabe exatamente onde vai ser rebatida a próxima bola do seu adversário. Então, toda vez que você faz esse reposicionamento, o split step ele deve acontecer no momento que o seu adversário está realizando o contato na bola. Por quê? Né, você faz uma ligeira pausa, né, no seu movimento e aí você responde a trajetória da bola que o seu adversário está rebatendo. E aí, né, você consegue fazer mudanças de direção com mais eficiência e você consegue também ter mais agilidade em sua movimentação dentro de quadra. Chegamos agora à quinta dica, que é a metade das dicas que eu separei para você hoje nesse nosso vídeo. Agora vamos falar um pouquinho sobre o nosso forehand, ou seja, a batida do nosso lado dominante. E aí, com certeza, uma dica que é muito importante para você que deseja aprimorar esse movimento, né, e buscar aquele atalho que eu disse lá no início do vídeo, diz respeito a como você utiliza a sua mão não dominante durante a sua batida de forehand, tá? Normalmente as pessoas supervalorizam o trabalho feito pela sua mão dominante. E eu concordo que, como ela, né, está em contato com a raquete, ela tem ali com certeza o seu grau de importância. Porém, para você que deseja, né, colocar o seu corpo mais em sincronismo, ter mais eficiência, né, durante as suas técnicas de jogo, o papel do seu braço não dominante ele é extremamente importante. E por quê? Sabemos que no tênis, né, o movimento ele não deve ser realizado só pelo braço. Nós temos um componente rotacional do nosso corpo muito grande. E se você deseja colocar esse componente rotacional no seu forehand, você precisa acompanhar, né, mais a raquete no início da preparação do seu golpe, tá? O que acontece é que os jogadores, né, por cometerem aquele erro de não ter uma posição de expectativa muito boa, deixando o braço, né, e a raquete ali para baixo, quando eles fazem a preparação do golpe, eles acabam envolvendo muito pouco o seu tronco por estar movimentando somente a raquete, tá? Então, ó, a dica é a seguinte: use a sua mão não dominante no início do movimento. Pense, né, que essa raquete que está aqui na frente, você tem que fazer, né, uma meia volta com ela. Então você vai percorrer praticamente 180 graus de movimento com a sua raquete de tênis.
Porém, a sua mão não dominante, ela deve acompanhar, né, a raquete por metade desse caminho. Então, saindo da raquete aqui da frente, quando eu chego ao lado do corpo, praticamente ali em 90 graus, essa minha mão ela acompanhou a raquete de tênis e só daqui para trás eu termino o meu movimento, a minha preparação de movimento só com a mão, né, dominante. E aí o segundo papel da sua mão não dominante é o de não atrapalhar o golpe. Então alguns jogadores, eles começam, né, o movimento do forehand ali bem, acompanhando a raquete, só que depois esse braço acaba ficando no meio do caminho e eles acabam meio que se abraçando e não realizando a rotação adequada do seu tronco, tá? Então, né, ó, pode olhar qualquer vídeo aí em câmera lenta, né, do Sérgio Novak Djokovic, que ele faz essa preparação do golpe e na hora que ele vai realizar a batida, essa mão não dominante, ela vem aqui do lado direito do corpo dele, em direção ao ombro esquerdo dele, e ele fica com essa mão como se ele estivesse acenando para o seu oponente, tá? Então, fazendo essa preparação, soltando a raquete nesse ponto, e aí trazendo esse braço não dominante para cá, você garante que esse giro do tronco, ele aconteça naturalmente e bem eficiente, e que você, ó, trabalhe até um educativo, tá? Levando a raquete até a sua mão esquerda, pois dessa maneira você garante, né, que esse braço ele não fique te atrapalhando no meio do caminho. A sexta dica que eu separei para você também está relacionada ao seu golpe, né, dominante, ao seu forehand. E essa dica ela vai te ajudar muito na produção do efeito topspin, que é o efeito que dá controle para a bola, tá? Então, ó, eu vou ficar aqui de lado para vocês agora e o que, né, eu quero que você se concentre, né, ali no final da sua armação do golpe, é que você chegue com essa raquete aqui atrás, com as cordas da raquete ligeiramente apontadas para o chão, tá? E qual é o motivo disso? Nós sabemos que no tênis, para a gente, né, conseguir gerar efeito na bola, o movimento ele deve ser um movimento ascendente, ou seja, de baixo para cima, tá? E toda vez que você fecha a cara da sua raquete, apontando as cordas da raquete para o chão, você permite que esse movimento ele aconteça mais naturalmente e que quando você chegue, né, com o seu braço, com a sua raquete lá na frente no ponto de contato, que as cordas elas estejam praticamente alinhadas nas costas da bola e você consiga fazer, né, aquele movimento de escovar as costas da bolinha e gerar o efeito topspin, tá? Muitos jogadores que acabam fazendo a preparação e eles deixam a raquete, né, nessa posição vertical já aqui atrás, às vezes eles têm uma tendência de chegar na bola com a face da raquete um pouquinho inclinada e as cordas apontando para cima. E aí eles têm dificuldade em colocar o giro na bola e muitas vezes quando eles aceleram um pouquinho a sua batida, a bola acaba saindo na profundidade da quadra, tá? Então, né, trabalhe a sua preparação, incline, né, feche a cara da sua raquete ligeiramente para o chão, que eu tenho certeza que dessa maneira você vai conseguir escovar as costas da bolinha com muito mais facilidade e produzir o tão, né, ó, desejado efeito topspin que dá controle para os nossos golpes. Antes de continuar aqui, ó, com vocês, com a sétima dica do vídeo de hoje, eu quero, né, ó, apresentar para vocês e incentivar muito para que vocês conheçam e utilizem os serviços e produtos do canal. Então, ó, se você é uma pessoa que deseja começar a jogar tênis ou se você tem uma raquete emprestada, mas você não sabe se esse material é adequado para o seu nível e estilo de jogo, eu tenho, né, um serviço e um produto que pode te ajudar. O meu e-book é o livro aí que eu criei, explicando todas as características de uma raquete de tênis e falando, né, quais os tipos, né, de raquete que combina mais com os tipos de jogadores, iniciante, intermediário ou avançado. Então, né, ó, eu acho que esse é um material indispensável para qualquer tenista que está começando ou que está se aperfeiçoando e ainda tem dúvidas sobre equipamentos. Porém, se você já quiser uma coisa mais mastigada, eu ofereço para vocês também a minha assessoria direta, onde através, né, de um questionário, de um bate-papo, eu vou te conhecer e vou conseguir te ajudar na escolha do melhor equipamento de tênis, certo? Então, se você precisa de um desses serviços ou produtos, não hesite, acesse aí o link que está na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado e aproveite. O próximo, né, produto
é a minha análise biomecânica. Então, hoje nós estamos falando aqui de diversos erros, diversas dificuldades que os tenistas amadores e iniciantes têm. E esses erros, eles vão acontecendo e você vai ter necessidade de um aperfeiçoamento técnico até lá na frente, tá? Então, se você quer uma ajuda individualizada para que eu corrija, qualquer técnica de jogo que você precise, solicite a sua análise biomecânica, onde eu vou colocar a sua técnica de jogo, você vai filmar, as suas batidas, vai me mandar o vídeo e eu vou analisar a sua técnica lado a lado, a comparando com a técnica de um tenista profissional. E aí eu vou apontar para você as coisas que você já está fazendo bem e quais as mudanças que você precisa fazer para que o seu fundamento de jogo evolua mais no tênis, beleza? E por último, você precisa também conhecer a minha aula de táticas de jogo, onde tanto o jogo do formato individual quanto no formato de duplas, eu vou passar para você os principais padrões defensivos e ofensivos de jogo e também falar para você aqui as principais características, as principais táticas para você enfrentar os diversos tipos de adversários no tênis. Então, todo mundo ali já enfrentou um tenista baloeiro e teve dificuldades em vencer. Todo mundo enfrentou aquele jogador que gosta de subir a rede e bota uma baita de uma pressão na gente, durante as partidas. Então, essa aula de táticas de jogo é justamente para isso, para essa assessoria para você, beleza? Então, aproveite, acesse aí o link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado, que eu terei aí um imenso prazer em te ajudar. Continuando agora com a prometida 7ª dica para você que é um tenista iniciante ou amador e não quer cometer ali aqueles erros mais comuns, nós vamos falar do backhand de uma mão, tá? E aí, um erro muito comum de se observar nessa técnica também está relacionado ao papel da mão não dominante do jogador, tá? Então, o primeiro errinho, que a pessoa não comete, que ela comete relacionado à utilização da mão não dominante, é às vezes o fato de não fazer o ajuste correto para a empunhadura do backhand. Então, o jogador, na maioria das vezes, ele está na empunhadura do forehand e você vê aqui, como está o ângulo da raquete, para essa empunhadura que eu estou utilizando. E aí a mão não dominante, ela deveria, fazer aqui um giro e trazer, a base de apoio da sua mão na primeira casinha do cabo da sua raquete de tênis. Então nós deveríamos ver essa posição da raquete com as cordas totalmente apontadas para o lado da quadra, certo? E outra função nessa mão não dominante é a de acompanhar a raquete até o momento que ela chega aqui ao lado da sua coxa. Então muitos jogadores acabam fazendo a preparação do golpe e eles acabam soltando essa raquete em uma posição aqui alta e o movimento ele acaba ficando comprometido devido à sua trajetória incompleta, tá? Eu acabei de dizer ali, algumas dicas atrás, a questão do caminho da raquete para se rebater uma bola com topspin e o movimento ascendente, dessa raquete vindo de baixo para cima, ele é extremamente necessário. Então, esse também é um dos papéis da sua mão não dominante. Fazer essa voltinha e puxar essa raquete para trás e acompanhar a raquete até a caída quando ela chega aqui, próxima da altura da sua coxa. E só depois disso soltar a raquete para o encontro da bola, tá? Então, fique bastante atento nesse papel ali, da sua mão esquerda. Se você é um jogador destro, corrija a trajetória e a empunhadura do seu backhand de uma mão e tenha uma técnica aí, muito mais apurada. Para você que é um tenista e não faz o backhand de uma mão, você faz o backhand de duas mãos, para você não ficar bravo comigo, a 8ª dica é para te ajudar, beleza? Então, vamos lá. Quando pensamos no movimento de backhand de duas mãos, agora o papel que a sua mão dominante tem, ele é secundário, pois a sua mão esquerda, se você é um jogador destro, ela é a mão ali que tem o maior componente de participação em conduzir e em levar a raquete durante o golpe. Porém, eu disse lá nas primeiras dicas, o tênis ele é um esporte que exige esse movimento de rotação do seu tronco. E aí o seu braço dominante ele pode estar te atrapalhando em fazer esse movimento acontecer mais naturalmente, certo?
Então, ó, a dica que eu separei para você para o backhand de duas mãos é que você termine o seu golpe com o seu cotovelo direito apontado lá para a lateral da quadra e o seu cotovelo esquerdo, né, na frente aqui do seu queixo, na frente do seu rosto. Essa posição dos cotovelos altos, ele vai permitir com que você gire o seu corpo mais naturalmente, tá? E não cometa aquele erro de ficar com esse braço aqui, ó, parecendo um tiranossauro rex, né? Esse bracinho curtinho, e aí tem dificuldade em fazer a extensão do golpe, a terminação da raquete, né, lá para trás do seu ombro direito, lá para suas costas, tá bom? Então, né, ó, descolhe esse braço do corpo, dê mais liberdade para o seu movimento, terminando com os dois braços, os dois cotovelos elevados, que eu tenho certeza que o seu backhand de duas mãos também vai evoluir. Chegamos agora à nossa nona dica, e agora nós vamos falar um pouquinho sobre os voleios, que são, né, aqueles fundamentos do jogo de rede, onde bloqueamos essa bola antes que a bola pingue no chão, na maioria das vezes, bolas que estão à altura aqui entre o nosso joelho e a nossa cabeça, certo? Então, ó, um erro muito comum que eu vejo do tenista iniciante ele cometer, e eu quero que você tire, né, isso daí do seu repertório, é que ele tem a tendência de cortar demais a bola durante o voleio. Então ele coloca a raquete em uma posição ali alta, só que na hora de executar a batida, ele enfatiza muito o corte, né? Essa descida da raquete de tênis, porque ele sempre quer dar muito slice, né? Ele acha super legal dar efeito na bola, mas a questão é que ele variando demais, né, essa altura do movimento ali da raquete, você também tem dificuldades em bater essa bola bem centralizada na sua raquete e acaba perdendo ali muitas vezes voleios fáceis, certo? Então lembre, né, ó, você já está próximo da rede, essa bola vai chegar em você mais rápido, né, do que se você estivesse lá no fundo de quadra. Então esse movimento, ele tem que ser ali o mais simples e o mais compacto possível, tá? Então o que eu recomendo que você faça é que você arme a raquete praticamente na altura do contato, né, de onde o ponto de contato ele vai acontecer. E aí a execução do movimento, ele é um movimento um pouco mais nivelado, né, do que um movimento todo cortado, certo? Então imagine assim, nós temos aqui o terceiro andar, o segundo andar e o primeiro andar, tá? O que eu não quero que você faça é que você movimente essa raquete do terceiro andar para o primeiro andar, tá? Isso é muito exagero, provavelmente você vai ter dificuldades em, né, impactar a bola na sua raquete na posição certa. Essas variações, elas têm que ser aqui bem pequenas, no máximo de um andar para o outro, tá? Então se essa raquete, se a bola está vindo numa posição mais alta, você vai impactar essa bola, preparar e impactar essa bola nessa altura e terminar com essa raquete no máximo aqui, ó, na casinha 2. Se o movimento, né, está a meia altura, então você vai tentar permanecer com essa raquete durante toda a fase de movimento dela, exatamente nesse segundo andar, tá? Então, ó, faça isso nos seus voleios, que eu tenho certeza que a incidência aí, né, de acertos vão aumentar bastante. E por último, agora chegando, ó, na nossa última, né, dica, a 10ª dica de hoje dos erros mais comuns cometidos ali pelos tenistas amadores, pelos tenistas iniciantes, a gente vai falar sobre o smash, tá? Então eu disse que os voleios são golpes, né, que nós realizamos quando estamos aqui perto da rede em bolas que variam, né, da altura ali mais ou menos do nosso rosto até a altura do nosso joelho. E toda vez que o nosso oponente tenta rebater uma bola por cima da gente, ou quando essa bola acaba quicando e subindo mais, né, do que a nossa cabeça, nós vamos executar a técnica do smash, que é um movimento bem semelhante ao saque, tá? Mas a minha dica para esse fundamento hoje não vai ser uma dica técnica, tá? Mas sim uma escolha, né, de como você deve rebater a bola. Por quê? Todos nós sempre temos a tendência de exagerar bastante na potência que nós queremos dar ali para os golpes do jogo. Eu concordo com você que é bastante gratificante, né, dar uma baita de uma pancada e fazer com que o seu adversário, né, não veja nem a cor da bola, mas o que você tem que ter na cabeça é que quanto mais você se expõe, mais forte você tenta bater na bola, mais chances também de você errar e de dar um ponto ali de graça para o seu oponente, certo?
Então, né, ó, aproveite que na maioria das vezes, na hora do smash, quando você já estiver, né, ó, por aqui, né, do meio da quadra ou um pouquinho para frente, não exagere, né? Tire aquela tendência de bater muito forte, né, em direção ao fundo da quadra e prefira, tá, se posicionar girando mais ao redor da bola. E aí rebata um pouco mais fraco, mas tente fazer o seu smash mais em diagonal, um smash mais cruzado, como se fosse, né, uma tentativa de saque, né, atingindo a área diagonal ali da área de saque, certo? Dessa maneira, eu tenho certeza que o seu oponente vai ter muito mais dificuldades em, né, devolver o seu smash, porque a maioria deles associa, né, que quando você vai bater, você vai dar aquela pancada, então normalmente o adversário corre lá para trás esperando uma bola super forte. E aí, inteligentemente, você vai girar ali ao entorno da bola e rebater uma bola um pouco mais suave, né? Não precisa empurrar a bola só, mas ao invés de usar quase toda a sua potência, controle muito mais a bolinha, angulando mais ela na quadra, que o seu oponente terá ainda mais dificuldades, né, ó, em se defender nessa situação de jogo. Então é isso, galera. Esse foi o nosso vídeo, espero que tenham gostado. Se você curtiu, por favor, deixa o like aí pra gente e ó, compartilha demais esse conteúdo com todos os seus amigos que também estão, ó, começando a jogar tênis, porque ó, nesse vídeo hoje vocês precisam concordar comigo. Eu caprichei aí, né, nessas dicas pra vocês, beleza? Além de curtir, clica aí no botãozinho de hypar o vídeo, pois dessa maneira o algoritmo do YouTube, né, acaba recomendando mais e mais o nosso conteúdo para outros tenistas, tá certo? E coloca aí também nos comentários o que vocês querem saber nos futuros vídeos que eu vou fazer aí para vocês, combinado? Então, ó, por hoje é só, vejo vocês no próximo vídeo, grande abraço a todos e até mais!